Uniscan, Rio Doce Radiologia e Unicor, Medicina de Primeiro Mundo em Linhares, oferecem Bate-Papo das 6. A Uniscan é o centro de referência para diagnóstico de mamas no norte do estado, com mamografia 100% digital, tomossíntese, biópsias mamárias, ressonância magnética das mamas, entre outros exames. Agende seus exames pelo 2103-5000 Uniscan. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Bate-Papo das 6. Meu nome é Dário Santucci. Hoje é quarta-feira, dia de falar sobre medicina e saúde, né? Hoje o papo é muito importante, né? É um papo que incomoda muitas esposas, né? Que é o ronco, a apneia obstrutiva do sono e a sua íntima relação com as doenças cardiovasculares, né? E para isso, mantendo a tradição do programa, a gente sempre traz para debater conosco, para esclarecer para a população, né, os melhores especialistas da região. Hoje nós temos conosco o Dr. Alberto Nogueira Júnior, que é cardiologista e arritmologista, né, que tem uma relação íntima com essa questão da apneia do sono. Seja muito bem-vindo, doutor Alberto. Beleza, obrigado, Dário. Realmente é um prazer estar com vocês de novo aqui e é um prazer poder explicar ao pessoal de casa, né, as situações relacionadas à apneia do sono, principalmente do ponto de vista cardiovascular, né? E a gente sabe que a relação entre a apneia e doenças do coração é muito grande, a gente tem lidado muito com isso no nosso dia a dia e sabemos que o tratamento adequado da apneia do sono também diminui morbidade e mortalidade nas doenças cardiovasculares. Excelente. E do nosso, lá na ponta esquerda, nós temos o Dr. Robson Rodrigues, que ele é otorrinolaringologista e especialista em medicina do sono, né? Seja muito bem-vindo, doutor Robson. Muito obrigado a você, Alberto. É um prazer estar aqui falando sobre a apneia. É uma patologia extremamente comum no nosso meio, infelizmente subdiagnosticada e com uma importância, uma ligação direta com o sistema cardiovascular. Isso aí. Bem, nós estamos ao vivo no canal 16.1, na TV aberta, né, em Linhares, em Vitória, né? Também estamos ao vivo na Sky, no canal 316, na Rede Sim FM 106.1 e também nas redes sociais, né, através do YouTube, no Facebook. E no YouTube é interessante que ao acessar o nosso canal lá da TV Sim, você acione aquela inscrição e o sininho. Toda vez que a gente entrar ao vivo, você será acionado. Você pode interagir conosco também através da hashtag nas redes sociais Bate-Papo das 6 com o numeral no final, né? E também através do WhatsApp, no telefone 99622 4547. Mande suas perguntas que a gente vai tentar responder todas hoje. Bem, antes da gente iniciar o tema principal, que é a apneia obstrutiva do sono, um tema interessantíssimo e muito comum, o Bate-Papo das 6, a equipe Bate-Papo das 6, né, todos nós, gostaríamos de solidarizar aí com as vítimas da Covid-19, que ainda vem acometendo a nossa sociedade, né? Um fraterno aí abraço solidário a todo mundo que se contaminou, que está em casa, toda a sociedade que está passando, né, por essa mal de saúde pública, né? E aí nós temos a atualização dos números de Linhares. Show de bola. Linhares, então, hoje nós temos 103 mil casos confirmados, né? Isso aí no Espírito Santo. 2.963 óbitos, com a letalidade de 2,9, né? 88 mil curados, 88 mil suspeitos e 113 mil descartados. Em Linhares, nós temos 542 casos, não é isso? E é isso aí, a curva está se tornando um pouco mais retilínea, vamos dizer assim. Bem, e é isso aí. Então nós vamos iniciar o tema, né? E é legal a gente introduzir, porque no consultório acaba que causa algumas confusões sobre a especialidade do médico, né? E eu queria perguntar para o Dr. Robson o que é a otorrinolaringologia em si, né?
mas também essa subespecialidade de especialista do sono. Qual que é o seu dia a dia? Qual que é o nicho de atuação desse médico? Né? Bem, a otorrinolaringologia é uma especialidade já muito conhecida e é a área da medicina que cuida basicamente das doenças que envolvem a parte auditiva, a parte respiratória, as patologias de laringe e todas as doenças da face de um modo geral. A medicina do sono, ela não é uma subespecialidade da otorrinolaringologia, ela é uma área de atuação reconhecida pela Associação Médica Brasileira, em que existem algumas especialidades médicas afins, dentre elas a otorrinolaringologia, a neurologia, a psiquiatria, a pneumologia e a pediatria. Então, é uma área de especialização e com título de especialização conferido pela Associação Médica Brasileira. Então não precisa ser otorrino para atuar? Não, de forma nenhuma. Interessante. E doutor Alberto, você que é cardiologista, né? A gente já até conversou sobre isso, mas e a ritmologia? Qual que é a base aí do seu tratamento e principalmente relacionada ao sono? Sim, a cardiologia, ela tem diversas subespecialidades, né? O estudo do coração, ele vem se tornando bem complexo nos últimos anos, né? E a gente tem subespecialidades. Uma delas é a arritmia, como a gente já falou, mexe com a rede elétrica do coração. E, de forma geral, a rede elétrica é alterada quando você altera a estrutura do coração, né? E essa alteração da estrutura do coração, ela pode ser gerada também por apneia do sono. A apneia do sono traz uma série de alterações da pressão intratorácica, a série de alterações relacionadas à própria hipóxia, microdespertar noturno, que podem levar a alterações estruturais, e essas alterações estruturais levam a arritmias cardíacas. Tem uma relação íntima, né? A arritmia e a apneia obstrutiva do sono. Muito né? comum. Parece que a gente anda junto. Né? A cardiologia conflui, né? Conflui na hipertensão, na doença coronariana. Então parece que tudo que o Dr. Robson ali vai nos dizer tem a ver conosco, né? Tem. Ótimo. E o que é, propriamente dito, a apneia obstrutiva do sono, Dr. Robson? Então, é simples de entender. De um modo bem simples, a apneia é uma parada respiratória. Só que a apneia do sono, ela ocorre quando nós expiramos, nós soltamos o ar, e quando nós tentamos inspirar, há um bloqueio da via respiratória na região da orofaringe, tá? Da nasofaringe, perdão, e nós não conseguimos ventilar. Isso vai levando um acúmulo de gás carbônico. Esse aumento de gás carbônico, ele estimula o nosso centro respiratório, nós vamos ter uma hiperventilação. É aquele caso típico de que alguém que está observando um apneico dormindo, ele sempre comenta, parece que está sufocando. Ele tenta respirar, mas há um bloqueio da via respiratória. Parece que vai morrer, né? Fala, eu acho que o meu marido vai morrer. No né? seco, está se afogando no seco. Isso aí. Isso é a apneia. E a hipopneia é a mesma coisa? Na definição, a apneia é uma obstrução completa da via respiratória ou uma obstrução de mais de 90% dessa via. A hipopneia, nós vamos ter uma redução do fluxo em torno de 50%, acompanhado de uma baixa de oxigenação ou um despertar, que nós chamamos de um microdespertar durante o sono. Durante o sono. Excelente. É muito comum, né, essa patologia, essa enfermidade, né? Bastante comum. Pouco diagnosticada. É visto também no exame que o doutor Alberto faz, o Holter também nos sugere isso, né? E qual que é o sintoma? Na verdade, o sintoma não. Vamos começar lá assim. Eu observando um paciente, tem algum sinal, algum fator de risco que leva a gente a pensar que esse paciente pode ter apneia obstrutiva do sono? Você analisando uma pessoa no dia a dia, no seu dia a dia, que ela não esteja dormindo, primeiro, a circunferência do pescoço chama a atenção. Se eu pego uma pessoa e eu meço a circunferência do pescoço e ela tem mais que 45 centímetros, esse paciente
possivelmente ele tenha ou terá apneia. Uma pessoa obesa, aquele indivíduo que me parece sempre cansado, indisposto, essa pessoa ela deve ser avaliada em relação ao sono. É possível que ela tenha algum distúrbio do sono e dentre os distúrbios a apneia talvez seja o mais frequente. Então, basicamente, a circunferência circunferência do pescoço, cervical, obesidade. E existem também, obviamente, assim, alterações do esqueleto facial. Né? Aquela face de queixinho curto, aquele indivíduo que tem uma mordida aberta, você avalia, você percebe que ele tem um palato, que a gente chama de um palato ogival, que é um palato estreito, uma macroglossia, a língua parece ser maior que a boca, não se encaixa bem. São perfis de pacientes que podem desenvolver apneia ou ter apneia. E qual é, assim, o sinal, o sintoma? O que esse paciente vai sentir no dia a dia dele após uma apneia noturna, vamos dizer? Ou seja, ele tem apneia, nós vamos hipoteticamente sugerir que ele já tem apneia. Quais são os sintomas que ele sente mais comum, por exemplo? O mais comum é a hipersonolência diurna, a fadiga, o cansaço, às vezes cefaleia pela manhã. É aquele indivíduo que, se ele está numa situação tranquila, ele se sente cansado, ele tem sono e ele cochila com muita facilidade. Interessante. E, doutor Alberto, o que isso pode causar para o nosso lado aqui? O que a apneia obstrutiva do sono pode causar na cardiologia? A primeira coisa é a gente entender que a apneia do sono, ela tem determinadas situações que a provocam, né? Que são exatamente as mesmas que provocam doenças cardíacas, né? Uma delas é a obesidade. Né? Então, geralmente, assim, a gente tem que a apneia do sono também é mais frequente em sexo masculino, pessoas idosas, né? E pessoas obesas, não é isso? De forma geral, é o que acontece. E essas três características também a gente observa em pessoas que têm doenças cardiovasculares, né? Então, realmente, o fato da apneia do sono ter algumas características, o paciente que tem apneia tem algumas características que a provocam, essas características são as mesmas que provocam doenças cardiovasculares também, de forma geral. E a gente tem também aquela questão de que a apneia do sono ela traz uma situação para o organismo deletéria que também vai causar doença cardiovascular. Ela é tanto simultânea, né, de fatores de risco, como consequência, né? Exatamente. Uma consequência da outra, né? Interessante. O Dr. Robson, e como que é o diagnóstico disso? Como que é o diagnóstico da apneia obstrutiva do sono? É só a esposa ver lá o seu marido roncando e não deixar ela dormir? Ou tem algum critério? É só clínico? Existe algum exame? Como que funciona isso? O fato do cônjuge, o companheiro observar o ronco, essa sensação, isso talvez seja o chamariz, tá? Mas só um adendo aqui, o doutor Alberto comentou assim, de ser uma patologia mais de pessoas idosas, e a gente tem visto hoje muito na prática pessoas jovens com apneia. São pessoas que estão cada vez mais sedentárias e obesas, tá? Então, hoje já não é mais uma doença só do idoso, está pegando uma faixa etária, assim, o paciente jovem, o adulto jovem. O que nos faz, assim, em relação a pensar na apneia, em termos de diagnóstico, né? Primeiro, a história clínica do paciente, que ela é importante. E o diagnóstico, ele é feito através de um exame chamado polissonografia, que é uma monitorização do paciente durante a noite, durante o sono. Esse exame nós conseguimos, a gente faz um monitoramento onde nós conseguimos avaliar a atividade cerebral para poder dizer se o paciente está dormindo, em que fase do sono que ele está dormindo. Qualidade, né? Qualidade do sono. A gente faz o monitoramento da parte respiratória, da parte cardiovascular com um eletrocardiograma. Não é um eletro completo como vocês fazem, mas a gente consegue perceber as arritmias ou taquicardias ou bradiarritmias que ocorrem.
E o monitoramento da parte muscular, que também é muito comum, a das pernas, a gente ter alterações de membros inferiores durante o sono. É um quarto? Como é que funciona isso? É um laboratório, na verdade? Existe uma situação, nós classificamos a polissonografia tipo 1, 2, 3 e 4. Então existe a polissonografia tipo 1, é o que nós chamamos de padrão ouro, que é aquela polissonografia em que você faz uma monitorização completa do paciente, que pode ser no laboratório do sono, no laboratório você dispõe de uma suíte, o paciente vai passar a noite, ele vai estar sendo monitorado e acompanhado ali. Ou existe uma polissonografia também tipo 1 chamado portátil, em que você faz toda a monitorização do paciente e ele pode ir para casa e dormir no ambiente dele. Com a mesma qualidade. Com a mesma qualidade. Com a mesma definição de diagnóstico e etc. Sim. Né? Tá certo. E aí, através dessa conjuntura, a gente pode dizer que tem ou não tem apneia obstrutiva do sono, né? Sim, Clínico... toda a noite do paciente ela é gravada num software e depois nós vamos avaliar, analisar toda aquela 5, 6 horas que ele passa sendo monitorado. E através dessa monitorização nós conseguimos definir se tem apneia e classificar essa apneia. Classificar. E tem mais algum outro adendo, vamos dizer assim, a polissonografia ela pode te ajudar com alguma outra informação ou é mais sobre a questão do sono mesmo? Ela vai me dar informação sobre sono, parte respiratória, parte muscular, então ela me dá uma avaliação de todo o funcionamento corporal do indivíduo durante o sono. É um exame bem completo. É um exame completo, bem completo. Isso. O doutor Alberto, ele é arritmologista e ele é especialista em Holter, né? O Holter, ele praticamente faz parte ali da polissonografia, né? Ele te dá alguns sinais também, Alberto? De apneia do sono ou de... Para mim, às vezes, chega lá o laudo de sugestivo de apneia do sono, né? Então, como é que funciona isso aí? Então, na verdade, ele não dá o diagnóstico de apneia. O diagnóstico é dado via polissonografia, né, que é padrão ouro, que o Dr. Robson disse. Mas o Holter, ele pode ajudar, porque existem determinadas situações de frequência cardíaca que acontecem durante a apneia, né? Uma mistura de taquicardia, ou seja, de aumento da frequência cardíaca nos momentos em que ele desperta, né? Que ele começa a respirar novamente, associada a uma bradicardia, que é uma diminuição da frequência cardíaca nos momentos em que ele está obstruído, ou seja, que ele está em apneia, né? E isso a gente consegue ver no Holter, quando a gente coloca um Holter no paciente, fica 24 horas e durante a noite a gente vê essas alterações. Existe um software no Holter que ele analisa essas variações de frequência cardíaca e coloca para a gente a possibilidade do paciente ter apneia do sono. Há uma relação muito grande, mas ele não faz o diagnóstico, ele só sugere. E depois a gente encaminha, né, para fazer a polissono para poder realmente firmar o diagnóstico. Uma informação a mais, né? Exatamente. E para a população ficar sabendo, assim, como é que é como é realizado o Holter? Por exemplo, o paciente ele vai na sua clínica, ele implanta, como que faz o Holter? O Holter é um aparelhinho pequeno, ele tem o tamanho de um celular, ele é colocado na cintura, ligado a 3 cabos que são grudados no corpo através de eletrodos, né? Igual eletrocardiograma. Igual eletrocardiograma. E você fica com esse aparelho durante 24 horas. É colocado na clínica, no outro dia é tirado na clínica e a gente vai analisar o resultado do aparelho, assim como o Dr. Robson faz na polissonografia. Ótimo. E sobre vamos puxar agora para o Dr. Alberto, né, que a gente já está... Eu estou tentando mesclar aqui entre o diagnóstico, antes da gente entrar no tratamento de um e ver a complicação de outro, né? Sobre hipertensão, a gente tem algum comentário sobre a apneia obstrutiva do sono? Sim, a relação mais bem estudada de doença cardiovascular na apneia do sono é com a hipertensão arterial. Em torno de mais ou menos aí 50% dos pacientes têm apneia do sono, né? De pacientes hipertensos. E principalmente na hipertensão arterial resistente. O que significa isso? Pessoas que tratam de hipertensão arterial, já tomam 3, 4 remédios e não têm a pressão bem controlada,
Um dos fatores que predispõe a essa resistência é a apneia do sono. E nos pacientes que têm apneia do sono, nos pacientes que têm hipertensão arterial resistente, chega a mais de 80% dos casos estão relacionados à apneia do sono. Saiu um posicionamento agora recente, né, da Sociedade Brasileira, e ela enfatiza muito isso, né? Como que a apneia obstrutiva do sono ela pode ser causa, né? E também pode ser, vamos dizer assim, um adjuvante, vamos dizer. Eu tenho uma hipertensão que a gente chama de primária, né, que a gente popularmente conversa, e às vezes você tratando junto do espectro ali da mudança de estilo de vida, com medicação e ainda a higiene do sono, o tratamento do sono, você pode até, talvez, tirar o remédio, né? Faz parte dessa... Há uma relação grande entre o tratamento da apneia do sono, né? Seja por controle de hábitos de vida, seja por CPAP, né? Com a diminuição do tratamento da hipertensão arterial, sim. Agora, o tratamento da hipertensão arterial é que tem dificuldade para mostrar uma resolutibilidade na apneia do sono. Apneia do sono. Isso aí. A apneia ajuda na hipertensão. Isso, né? mas o tratamento da hipertensão talvez não ajude na apneia. Isso ainda é uma dúvida. É uma dúvida. Se a gente levar em consideração que emagrecer a gente consegue tirar até 20% da pressão, talvez essa lógica... Desculpa, o tratamento é medicamentoso, eu estou falando. Mas talvez mudança de hábito de vida, sim. Traga resultado, né, Rob? Isso aí. É comum você ver no seu consultório assim também, a gente conversava um pouco da relação do tratamento do hipertenso que começa a fazer o tratamento e te traz alguma experiência? Aquele paciente que muda os hábitos de vida, aquele paciente sedentário que começa a fazer uma atividade física, tem uma diminuição de perda de peso, se tem história de refluxo, se ele trata, se ele é um tabagista, se ele para de fumar, diminui o consumo de álcool, esses caras melhoram. Eles têm uma melhora significativa. Isso é importante. Isso aí. Bem, chegamos ao final do primeiro bloco, né? Com dois excelentes especialistas, o Dr. Alberto, que é cardiologista e arritmologista, e o Dr. Robson, que é especialista também em medicina do sono, né? E nós vamos terminar esse bloco para falar mais para vocês sobre o tratamento, as complicações e etc. da apneia obstrutiva do sono. Seja bem-vindo ao segundo bloco do Bate-Papo das 6. Hoje um tema muito bacana, né? Importante, que é a apneia obstrutiva do sono, muito prevalente na população. Hoje estamos aqui com o Dr. Alberto Nogueira Júnior, que é cardiologista e arritmologista, e o Dr. Robson, que é otorrinolaringologista e médico do sono, especialista em médico do sono. No intervalo, o Dr. Alberto levantou uma questão muito interessante, né? Que é sobre a questão da cirurgia bariátrica. Você gostaria de fazer a pergunta, doutor? Sim, a questão da bariátrica, o paciente que faz a cirurgia e que emagrece, né, traz uma série de benefícios do ponto de vista cardiovascular. Para de tomar medicações, às vezes, de pressão, porque a pressão controla, né? Até medicações para diabetes e uma série de outros fatores também a gente vê no nosso consultório no dia a dia, né? Isso já é relatado também em vários estudos, que realmente a bariátrica ela melhora muita coisa. E eu queria ver com o Dr. Robson qual é a opinião dele sobre o efeito da cirurgia bariátrica nos pacientes obesos que tinham apneia do sono e que agora emagrecem e usavam CPAP, né? Então, a gente tem o acompanhamento de alguns pacientes que tinham apneia grave, apneia acentuada, que é aquela apneia com índice maior que 30 apneias por hora de sono e uso de CPAP, e que foram submetidos à cirurgia bariátrica. Em média, 6 meses após a cirurgia, é o tempo ideal para se fazer uma nova polissonografia. E esses pacientes, se eu não me engano, 80% a 90% deles desmamaram do CPAP. Então, assim, a perda de peso, ela é um fator importante e muitas vezes ela vai corrigir um problema que existia.
Mas devemos salientar que a obesidade não é o único fator causal para a apneia do sono. Nós vamos ter pessoas magérrimas e às vezes com apneias graves, apneias acentuadas. Eu queria aproveitar isso aí sobre pessoas magérrimas, né? E me veio na cabeça a questão das crianças. E eu falei, Sim. poxa, será que criança tem apneia do sono, né? Nem tinha imaginado Não, mas Interessante, criança né? tem. Muita. E eu queria perguntar para o Dr. Robson como é que é a história da apneia do sono nas crianças, na população pediátrica. Então, as crianças têm apneia do sono, sim. É uma fisiopatologia um pouco diferente do adulto, mas o quadro inicial que os pais levam as crianças ao consultório nunca é por apneia, mas sim aquela criança que dorme mal e que ronca muito. Essa apneia da criança, na 99% delas, são apneias por obstrução de via respiratória alta, por hipertrofia de amígdala e adenoide. Você faz a cirurgia, você opera essas crianças e em questão de uma semana elas param de roncar, a qualidade do sono melhora, voltam a se alimentar melhor. As mães sempre falam, engordaram, ganharam peso depois da cirurgia, passaram a dormir melhor, oxigenaram melhor, volta o paladar, o olfato e com isso elas acabam se desenvolvendo melhor. Mas criança tem sim. É interessante, as tonsilas, né? É isso. As amígdalas, né? E voltando à questão da obesidade, pelo menos para a gente, para cardiologia, né? É claro, e cirurgia bariátrica que a gente está falando, com critérios bem definidos, né? Os grandes obesos, a gente nota no consultório que às vezes até fica sem remédio, usava 5 remédios de hipertensão, mais remédio de diabetes, e aí com a indicação, novamente, certeira, né, o bom diagnóstico para fazer o procedimento, a gente nota que parece que a grande causa de toda essa desorganização metabólica, de pressão e também agora de apneia obstrutiva do sono é a obesidade, né? Então, isso é uma mensagem que a gente, como médico em geral, a gente bate, tem que emagrecer, e a gente não consegue a aderência do paciente, né? O paciente não entende que a obesidade é muito importante, né? É um grande problema para várias doenças, né? Várias. Bem, um pouco agora adentrando sobre o tratamento da apneia obstrutiva do sono, né? O que nós temos de arsenal terapêutico hoje? Sempre que se fala em tratamento, nós precisamos, antes de se pensar em qualquer equipamento, cirurgia, a gente tem que pensar numa coisa chamada higiene do sono. Isso engloba uma série de ações que visa melhorar a qualidade de vida do indivíduo, melhorar a qualidade do sono. Assim, independente da causa da apneia, independente da intensidade dessa apneia, vamos fazer atividade física, vamos tentar perder peso, isso é importante. Paciente que tem o hábito de consumir álcool com frequência, o ideal é que se abstenha desse álcool, que utilize o mínimo possível. Os fumantes devem evitar o cigarro, ele é um fator de processo inflamatório crônico e isso envolve via respiratória. A gente vê hoje na população, hoje não, mas população brasileira de um modo geral faz consumo de ansiolíticos, tranquilizantes, relaxantes musculares de uma forma extremamente absurda. E muitas vezes essas medicações elas acentuam um quadro de uma apneia ou precipitam o aparecimento da apneia. Quando o paciente vai ao consultório, você fez um diagnóstico, você vai fazer uma avaliação da estrutura facial desse paciente. Então, se eu tenho uma obstrução nasal, vamos corrigir o nariz através de procedimentos cirúrgicos, se for o caso. Isso necessariamente não vai corrigir uma apneia, mas isso já vai melhorar o fluxo nasal, isso vai favorecer um tratamento suplementar, se for necessário, um CPAP, por exemplo. Tem alterações esqueléticas da face, existem procedimentos esqueléticos que podem ser realizados. Mas o CPAP, que é um aparelho que você conecta ele no nariz, ele emite uma pressão de ar, uma pressão positiva de ar, ele ainda é um padrão, o tratamento de padrão ouro para o tratamento de apneias
moderadas ou moderadamente grave. Se adaptou o paciente a um CPAP, ele passa a dormir bem, ele tem uma oxigenação boa, ele diminui o esforço respiratório e com isso melhora o débito cardíaco, melhora as tensões de pressão arterial, tá? O problema do CPAP que a gente tem visto é que envolve uma adesão. O paciente ele precisa ter consciência da patologia, ele precisa conhecer a doença, saber da importância do tratamento. E muitos pacientes, depois de alguns anos, eles acabam abandonando o CPAP por acharem incômodo, enfim, e o problema volta. A apneia, até então, ela não tem cura. Os pacientes sempre me perguntam, eu vou ter que usar um CPAP até quando? Eu pergunto para eles o seguinte, até quando você vai usar seu medicamento para hipertensão? E aí pronto, a resposta está dada. Vai usar enquanto a gente não tem um tratamento diferenciado. Curativo. Curativo. Né? A hipertensão é uma doença que tem controle, você previne Exato. Consequências, mas não tem cura, né, Exato. a princípio. A não ser aquelas que a gente chama de hipertensão secundária, né, que aí tem uma causa específica, né? Você disse uma questão aí dos remédios ansiolíticos, aqueles benzodiazepínicos, o famoso, né, clonazepam que eles usam para dormir. E eu vejo também muito relato assim, eu preciso de remédio para dormir e preciso de remédio para acordar. Pode estar muito relacionado a isso, né? Sim. O paciente usa o remédio para dormir porque ele está extremamente agitado e quando ele acorda ele dá aquele boom de cafeína. Às vezes pode ser a qualidade do sono dele ligada ao remédio. Sim, né? esses medicamentos, eles induzem ao sono, mas a maioria deles, os benzodiazepínicos principalmente, eles alteram as fases do sono. Então você dorme, mas você não tem uma qualidade de sono. E hoje a gente dispõe de indutores do sono que mantém uma qualidade de sono fisiológica muito boa. O difícil é você desmamar esse paciente, que normalmente são crônicos. Né? Exatamente. Tem a questão da taquifilaxia, aumenta a dose a cada vez. Sim, perfeito. São medicações que a população usa de maneira, como é que se diz? Rotineira e restrita, mas Sim. que tem bastante consequências, né? Doutor Alberto, vamos para a complicação agora. Complicação no seguinte sentido. A apneia obstrutiva do sono e o seu tema principal, que é a arritmia. O que a apneia obstrutiva do sono pode gerar, né? Ou até mesmo perpetuar, eu não sei como é que seria o adjetivo, a questão correta, né? As arritmias cardíacas e a apneia obstrutiva do sono. Primeiro a gente tem que falar dos efeitos agudos, né? Dos efeitos imediatos da apneia do sono, né? Enquanto o paciente está tendo as crises de apneia, no sistema cardiovascular, né? Os efeitos imediatos, eles podem ser divididos em dois, né? E tudo tem a ver com a ativação do sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo é aquele que é a parte do cérebro que controla de forma automática a frequência cardíaca e pressão arterial de acordo com as nossas atividades do dia, né? Então, o que acontece? Quando o paciente está fazendo apneia, ele está na fase de apneia, ou seja, ele não está conseguindo respirar, ele aumenta a pressão do tórax, né? Ele diminui a quantidade de oxigênio, tá certo? E isso faz com que o sistema nervoso autônomo parasimpático atue, fazendo com que o coração diminua a frequência cardíaca, tá certo? Então, a possibilidade de haver arritmias, principalmente bradiarritmias, ou seja, arritmias como uma diminuição importante da frequência causando pausas no batimento do coração, de 2, 3, 4 até 13 segundos, tem descrito na literatura, né? Mas também de bloqueios, ou seja, o estímulo do coração ele não se faz da melhor forma nestes momentos, mas por atuação do sistema nervoso parasimpático. Não porque o sistema de condução tem algum problema, mas simplesmente por causa daquela ativação parasimpática no momento da apneia, da hipóxia em si. A segunda etapa é quando ele começa, então ele desperta, né, o micro despertar, e nesse micro despertar, então ele começa a respirar mais rápido, e aí você ativa um outro
a parte do sistema nervoso autônomo, que é o simpático, onde o coração ele vai aumentar a frequência cardíaca dele. E é nessas horas aí que a gente pode ter as taquiarritmias, a fibrilação atrial, taquicardia supraventricular ou até mesmo taquicardia ventricular, que podem estar relacionadas a esse aumento do tônus simpático que a gente chama, né? Então, assim, as arritmias elas aparecem tanto nessa fase aguda, as BRAD, que são as que fazem o coração bater devagar, as TACs, que fazem o coração bater rápido, e tem também a fase crônica, em que o paciente por anos vem tendo essa dificuldade do sono e o organismo então ele vai se readaptando para pior, né? Isso traz uma série de situações no coração. O coração e os vasos sanguíneos vão ficando mais duros por causa disso, vão ficando inflamados, que a gente fala, né? E isso leva ao aparecimento de uma disfunção do relaxamento do coração. E a disfunção do relaxamento do coração atinge basicamente os átrios, né, que são a parte de cima do coração. Aumentando a pressão dentro dos átrios, fazendo com que haja um desarranjo de todo o seu tecido atrial, e aí a parte elétrica também do coração começa a desarranjar, tá certo? Isso favorece o aparecimento, por exemplo, da fibrilação atrial, né, que é uma arritmia que está muito relacionada à apneia do sono. Agora, existem também as arritmias ventriculares, que podem ser causadas aí por essa alteração da musculatura cardíaca, né? E pela ativação do sistema nervoso simpático, pela ação da adrenalina, tá certo? E é basicamente isso aí. Parece que, pela sua explicação, né, que foi excelente, parece que é um freio e um acelerador, né? Sim. Ele freia, fica bradicárdico, né? O coração dá uma segurada, exatamente. E na hora que ele acorda, ele acelera e pode dar essa arritmia cardíaca aí. E sobre fibrilação atrial, doutor Alberto, que é muito frequente, né? Chega aí a 2%, 3% da população mais idosa, né? Sim. Provavelmente alguém que está nos assistindo aí deve ter algum parente que tenha fibrilação atrial, eu mesmo tenho 2. Como é que funciona isso? Que é um link, né? Eu tenho a apneia obstrutiva do sono, eu tenho hipertensão e de repente eu tenho uma arritmia, né? O que é essa arritmia, essa fibrilação atrial a mais comum? A fibrilação atrial, ela é uma arritmia cardíaca que, como você falou, é a mais comum, né? E é bem mais comum no idoso. E todas aquelas situações que favorecem a apneia do sono, favorecem também a fibrilação atrial, indiretamente falando. Mas é uma arritmia que ela é causada por um desarranjo das terminações elétricas do coração na parte de cima do coração, que a gente chama de átrio, principalmente o átrio esquerdo, né? Quando ele está submetido a um aumento da pressão sanguínea ali dentro, causada por alterações do relaxamento do coração, faz com que esse desarranjo favoreça pequenos curtos-circuitos ao redor de todo o átrio. E isso faz com que a fibrilação, então, atrial apareça e venha desencadear problemas aí para o indivíduo. Entendi. Isso aí é uma das principais complicações dessa fibrilação atrial, o AVC, né? Sim. A gente tem que ter muito cuidado e atenção com essa fibrilação atrial, né? Sem dúvida. Outros médicos acham que a gente prescreve anticoagulantes demais, né? Mas é uma questão, gosto de ter atenção, porque a fibrilação atrial é muito comum em idoso e o número de AVCs nosso também está sempre em ascensão, né? A relação com AVC é importante porque a fibrilação atrial ela forma um coágulo dentro do coração, né? O sangue fica endurecido lá dentro, justamente por causa dessa alteração endotelial que a gente chama, uma alteração da própria superfície atrial, né? Associada à dificuldade de batimento, porque ao invés de ela bater, ela fica fibrilando, né? Formando o coágulo, esse coágulo pode sair do coração e migrar pelas artérias até vários órgãos do corpo. 80% dessas migrações vão para o cérebro e a pessoa então tem um AVC ou um ataque isquêmico transitório, né? Ou seja, esse coágulo entope uma artéria do cérebro, fazendo com que o paciente tenha um AVC. Relacionando isso à apneia do sono, a gente sabe também que a apneia do sono desencadeia, né? Ela também pode causar AVC. Então, assim,
Se você tem apneia e tem fibrilação atrial, realmente você tem uma grande chance, se não tratar essas duas causas adequadamente, você aumenta muito a chance da pessoa ter um AVC isquêmico. O AVC hemorrágico ainda, os estudos não definem se aumentam com a apneia do sono, mas o isquêmico sim. Isso, é aquilo que a população chama de derrame, né? Derrame, que exatamente. perde o movimento do braço, da perna, fica paralisado. Metade do corpo fica paralisado, vamos dizer assim, popularmente. Então, olha só como é que é interessante a apneia e como as coisas vão se ligando, né? A importância do médico, né? Não é só um exame para fazer um diagnóstico, é um acompanhamento, é multidisciplinar, é uma situação que vai ligando uma a outra e, às vezes, a resposta não é uma só, né? Bem, chegamos ao final do segundo bloco, um bate-papo muito interessante, interligando aí a medicina do sono com a cardiologia. Hoje nós estamos com o Dr. Alberto Nogueira, que é cardiologista e arritmologista, e o Dr. Robson, que é otorrinolaringologista e médico do sono. Daqui a pouco, no terceiro e último bloco, mais sobre tratamento das doenças cardiovasculares e também da doença da apneia obstrutiva do sono. Olá, estamos de volta com o Bate-Papo das 6, hoje falando sobre a apneia obstrutiva do sono e a sua íntima relação com as doenças cardiovasculares. Está presente conosco hoje o Dr. Alberto Nogueira Júnior, que é cardiologista e arritmologista, e o Dr. Robson, que é otorrino e especialista em médico do sono, né? Especialista em medicina do sono. Bem, a gente fechava o último bloco falando de fibrilação atrial, né? E o tratamento da fibrilação atrial ela vem evoluindo muito, né? E Linhares está sempre na ponta, na vanguarda ali dos tratamentos cardiológicos. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, doutor Alberto, sobre o que é a oclusão do apêndice atrial, né? Existem situações, né? Qual que seria o tratamento assim da fibrilação atrial? Basicamente, pode ser a ablação, existe um leque enorme, né? Mas o que tem de mais moderno hoje seria o paciente que não pode usar anticoagulante, né? E ele fecha através de um procedimento percutâneo e talvez, após uma avaliação bem importante, né? Ele poderia deixar de usar anticoagulante. Como é que funciona isso? É a oclusão do apêndice atrial. Sim. Eu só queria estar aproveitando a sua pergunta aí, fazer mais algumas considerações. Claro, claro. Em relação à fibrilação atrial, que a gente tem dois tipos de tratamento na fibrilação atrial. O tratamento do ritmo, né? Ou seja, a gente tenta tirar a fibrilação atrial e manter o paciente em ritmo normal durante o maior tempo possível. Isso se dá através de medicações, através de cardioversão, que é aquele famoso choque, né? E também através de ablação por catéter. E, aproveitando aqui o Dr. Robson, a gente sabe que em nenhum desses tratamentos, aliás, em qualquer um desses tratamentos, a gente só consegue uma eficácia adequada para colocar o paciente no ritmo normal se a gente tratar a apneia do sono. Se a gente não tratar, provavelmente a maioria deles vai voltar com arritmia, independente do tratamento que a gente faça. Retorna. Exatamente. Então, esse é o tratamento do ritmo, e o outro tratamento da fibrilação atrial visa diminuir a possibilidade dele ter embolias, por causa da formação daqueles coágulos dentro do coração. O tratamento mais abordado é o tratamento com anticoagulante. Entretanto, existem pessoas que têm dificuldades para tomar anticoagulante porque o principal efeito colateral é sangramento. E a gente sabe que é muito maior em pessoas idosas, pessoas que têm algumas alterações já de coagulação, pessoas com problemas de fígado, né? E elas não toleram e não conseguem manter o uso da anticoagulação. E nesses casos a gente pode usar a oclusão do apêndice atrial esquerdo. O apêndice atrial esquerdo é uma bolsinha, uma bolsinha que existe no átrio esquerdo, uma orelhinha, vamos dizer assim. Por isso que eles chamam de auriculeta, né? É uma orelhinha. E nessa orelhinha, geralmente, é a grande causa da formação de coágulos. Ela fica bem escondida lá, então o sangue ali dentro fica muito parado. E pode haver formação de coágulos ali. Se você fechar a entrada dessa orelhinha, a chance de um coágulo que está lá dentro sair
para poder ganhar circulação sistêmica é muito pequena. Então, pensando nisso, desenvolveram aí algumas próteses colocadas através de catéter, ou seja, não precisa fazer cirurgia nem nada, faz através de uma punção de uma veia, né, na perna, uma punção da veia do pescoço, você consegue jogar o catéter dentro do coração, lá no átrio esquerdo, esse catéter vai colocar essa prótesezinha na saída da auriculeta esquerda e você então diminui a chance, né, de um coágulo formado ali dentro sair para o átrio e ganhar circulação sistêmica e geralmente a gente utiliza isso nos pacientes que não podem usar anticoagulantes. Isso. É legal a gente trazer essas tecnologias, né, para mostrar que tem em Linhares. E tem um paciente nosso lá da Unicor que fez esse procedimento, ele autorizou eu falar o nome dele, que é o Valdeir, né? Um grande abraço, Valdeir. Ele está andando aí, ele trabalha na radiologia lá conosco, e ele fez essa oclusão e está feliz da vida. E é isso aí. Bem, e sobre a questão, o último consequência cardiovascular que sobrou, né? Que a gente já esmiuçou tudo, seria a questão do próprio infarto, né? Da doença aterosclerótica, né? Igual o Dr. Robson, a alteração ali da oxigenação do sangue, isso faz um sofrimento no corpo de maneira generalizada, né? E predispõe, ou seja, facilita ou então acelera as doenças que a gente chama de aterosclerótica, né? A doença aterosclerótica, que é a impactação da gordura nas artérias, né? Gostaria de falar alguma coisa para a gente? Vocês, sobre evolução ou não? Eu acho que sempre está chamando a um alerta e a população de um modo geral para que se cuidem mais, para tratem as apneias exatamente para evitar essas consequências cardiovasculares. Não é raro nós ouvirmos alguém dizer que morreu dormindo, teve uma morte súbita por causa de uma apneia, por uma complicação cardiovascular. E muitas vezes as pessoas não dão importância. Eu vejo no consultório chegando pessoas e a esposa ou o marido comenta: fulano de tal está roncando, então alguém diz: mas ronco é normal, minha família toda ronca. Não, gente, ronco não é normal. Se está roncando, vamos buscar, vamos procurar o porquê desse ronco, porque isso pode muitas vezes trazer consequências extremamente sérias e vocês como cardiologistas aí sabem muito bem disso. É verdade. A doença aterosclerótica, né, tanto o infarto quanto o derrame, né, elas acontecem porque a gente tem uma proliferação de placas de gordura dentro das artérias, né? E a gente sabe que a hipóxia, ou seja, a baixa de oxigenação da apneia do sono, associada à inflamação sistêmica, né, causada por esse mal-estar todo causado pela apneia, pela dificuldade de se manter um sono adequado, isso aumenta a chance da pessoa desenvolver placas de gordura nas artérias. E se a gente deixar isso evoluir, isso vai causar um infarto futuramente, se o problema for no coração, ou causar um AVC isquêmico, se as artérias do cérebro obstruírem. E além disso, a gente tem também a chance de morte súbita, como o Dr. Robson falou, isso já está bem detalhado do ponto de vista de estudos científicos, né? De que essas alterações todas à noite em pacientes cardiopatas, em pacientes que têm uma predisposição para o infarto e para o derrame, realmente pode causar arritmias que levam à morte súbita. A gente está apertado no tempo aqui já, porque o papo fluiu muito bem. Vamos só alertar a população o que é mais importante sobre o tratamento, porque acaba que converge, né? Tanto a hipertensão, quanto a arritmia, quanto a questão do infarto, hipertensão e a apneia obstrutiva do sono, é basicamente a mesma coisa, né? Acho que a mudança do estilo de vida é o foco inicial. É o que a gente tem que fazer. Tem que passar para as pessoas, com certeza. Então, perder peso, absoluto, para todo mundo, né? Perda de peso aí, a gente sabe que 5% do peso ponderal já dá aí uma queda de até 20% na pressão arterial. Então, se eu tinha 180, eu caio significativamente. Diminui o índice de fibrilação atrial. Diminui o índice de fibrilação atrial. O sal, para hipertensão, basicamente, e as consequências, 5 gramas de sódio e 5 gramas de sal e 2 gramas de sódio, né? O que mais? Controlar o colesterol.
Atividade física. Atividade física é excelente para tudo. Com certeza. Em qual dose? 30 minutos por dia de atividade aeróbica? Eu costumo aeróbica? ser um pouco mais fervoroso, eu acho que 40 minutos, 5 vezes por semana, seria o ideal. Seria o ideal. Isso aí. De atividade aeróbica, né? Caminhada, bicicleta, hidroginástica. Se abster do tabaco é importante. Tabagismo, né? Abster do tabagismo. E a atividade física é assim, fazer até quando você consegue falar, né? Exatamente. Isso é a atividade física moderada, né? Com certeza. E mais alguma coisa que a gente está esquecendo? Só para a população ficar ciente das modificações. Atividade, e de alimentação, claro, né? Alimentação. Sim, uma boa alimentação. Boa alimentação, hortaliças, frutas, a dieta DASH, que é a dieta da hipertensão, né? Eu acho que a gente tendo uma vida saudável, com IMC baixo, a gente vai evitar todos esses problemas. E, é claro, o acompanhamento médico de perto é muito importante, né? Dr. Robson, muito obrigado. Eu que agradeço. Excelente as suas explanações, excelente médico, prazer tê-lo com você, estar contigo aqui na mesa. Tá bom? Muito obrigado. Dr. Alberto, sempre muito elucidativo, né? Eu recorro muito a você lá nas arritmias. Doutor Alberto, me ajuda, estou aqui no plantão. Me ajuda aí, tem uma arritmia diferente aqui na UTI. Chama o eletricista. Chama o eletricista, exatamente. O médico cardiologista, hoje um dos melhores do Espírito Santo, tranquilamente. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Dário. A recíproca é verdadeira sempre, né? É muito bom estar com vocês aqui, podendo explicar para a população sobre doenças cardiovasculares e principalmente a sua prevenção, né? Exatamente. Gente, obrigado por assistir esse programa, né? O programa vai ao ar, tem reprises durante a semana, no final de semana. Foi muito bacana para mim, eu aprendi demais, né? E a mensagem é, o segredo, todo dia que a gente vem aqui, o que faz a diferença é ir no médico e fazer a mudança do estilo de vida. É o que ninguém faz, é o que todo mundo deveria fazer. Um grande abraço e até a próxima. Bate-papo das 6 foi um oferecimento Uniscan, Rio Doce Radiologia e Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares. Faça sua ressonância magnética cardíaca na Uniscan, equipamento de última geração 100% digital. Aqui você tem a opção de fazer os exames de ressonância com sedação. Agende seus exames pelo 2103 5000 Uniscan.